Fala galera, Yuri do LeetCode Brasil aqui de novo. Dessa vez nós vamos estar fazendo a questão 22, Generate Parentheses, é uma questão de nível médio. A questão aqui nos diz que nós vamos receber um valor inteiro aqui, n, que vai ser o nosso número de par de parênteses, e nós devemos escrever uma função que gere, generate todas as combinações possíveis aqui de parênteses bem formatados, certo? Então nesse caso, três pares, certo? Três pares de abertura e fechamento. Certo? Então vamos ter aqui, podemos ter essas 5 formas aqui de abertura e fechamentos que são bem formatadas, certo? Bem formatado é que nós não podemos, por exemplo, abrir um parêntese sem fechar um parêntese sem ter aberto, ou não devemos abrir e fechar logo em seguida aqui. Isso aqui é uma string mal formatada, nós não podemos ter isso, beleza? Vamos aqui para o Miro para a gente ver o que a gente pode fazer. Por exemplo, eu tenho esse exemplo aqui de um parêntese, isso quer dizer que nós temos parênteses, 3 parênteses de abertura para abrir, certo? E 3 parênteses de fechamento que a gente pode usar ali. Isso daqui dá um total para a gente de 6 caracteres que nós podemos ter no máximo ali na nossa string, beleza? Se a gente começar com uma string vazia, aqui no caso, o que nós temos aqui? Nesse nosso caso, nós temos de abertura aqui, eu vou colocar esse open aqui como 0, certo? E de fechamento, vou colocar o C como close, vai ser 0 também, certo? Não temos nenhum de abertura e nenhum de fechamento. Beleza? Nesse caso aqui, nós só temos uma única opção a seguir, certo? Nós não podemos começar a nossa string com 1 de fechamento, certo? Então, nós só podemos adicionar, nesse caso, um parênteses aqui de abertura, certo? Transformando esse nosso de abertura a 1, certo? E o nosso de fechamento a 0, beleza? A partir agora desse cara aqui, o que nós podemos fazer? Nós temos duas decisões a seguir, certo? Como o nosso parênteses aqui de abertura, ele ainda é menor do que o número total que ele tem, certo? Que seriam 3, e o nosso parênteses de fechamento aqui, ele também é menor do que o número de parênteses que estão abertos, certo? Então o nosso close aqui, ele é menor, então quer dizer que a gente pode adicionar um de fechamento e também a gente pode adicionar um de abertura nesse caso. Então nós podemos adicionar aqui um de abertura de novo, certo? Seria válido isso aqui, e adicionar um de fechamento também seria válido, beleza? Nesse caso aqui nós teríamos abertura, certo? Aqui vai ser igual a 2 e fechamento vai ser igual a 0. Nesse outro caso, a abertura vai ser igual a 1, certo? E o fechamento vai ser igual a 1 também, beleza? Nesse outro caso aqui, também nós temos duas opções. Por quê? Porque o nosso open aqui, ele é menor do que a quantidade total que a gente tem, então a gente pode continuar adicionando de abertura. Então, vou adicionar de abertura aqui, seria abertura, abertura e abertura, certo? Transformando o nosso open aqui em 3 e o nosso close aqui, no caso, em 0, beleza? Mas também podemos adicionar um de fechamento nesse caso aqui. Então, seria abertura, abertura e fechamento agora, beleza? Isso aqui seria abertura, igual a 2 e um fechamento agora igual a 1, beleza? E nesse outro caso aqui, nós só temos uma única opção. Por quê? Porque nós não podemos fechar, aqui nós não podemos adicionar essa nossa nova string aqui, nós não podemos fechar esse cara aqui, senão não seria válido para a gente, beleza? Então, nesse caso, só temos uma única opção, que seria abrir, certo? Por quê? Porque o nosso close aqui, ele não é menor do que o nosso open, beleza? Então, a gente vai ter aqui no caso 2, certo? E um close igual a 1. Beleza? Nesse último caso aqui, primeiro caso que a gente fez de casa, nós chegamos ao limite de abertura de parênteses que nós temos, então nós só temos uma única opção, a não ser aqui seria somente fechar, certo? Então temos abertura, abertura e o fechamento aqui no final. Então o open vai continuar mantendo 3 e agora o nosso close vai ser para 1, certo? E esse daqui temos duas opções de novo, certo? Como o nosso open aqui, ele continua sendo menor do que o máximo que a gente tem, então nós podemos ter tanto uma abertura, ou seja, abertura, abertura, fechamento e uma abertura aqui, mantendo o nosso open aqui com 3 e o nosso close com 1, ou nós podemos simplesmente adicionar um de fechamento aqui também. Então, abertura, abertura, fechamento e fechamento. Beleza? Vamos ter uma abertura como 2 e um close como 1, como 2 no caso aqui também. E nesse caso aqui, nós temos também as mesmas duas opções, que seria um de abertura e um de fechamento, certo? O de fechamento vai ser, certo? Esse cara aqui, beleza? Vamos ter um open igual a 2 e um close igual a 2 também. E o de abertura seria um open, close, open aqui. E teremos abertura aqui de 3, certo? E um close de 1. E agora nós vamos ter somente uma única opção para cada um deles, certo? Esse aqui só tem uma única opção a não ser fechar, certo? Então, não tem nenhuma outra opção a não ser fechar. Então, abertura, abertura, fechamento e fechamento. Esse outro também a mesma coisa, só pode fechar porque já chegou o número máximo de aberturas. Então, abertura, abertura, fechamento, certo? Esse outro também só pode abrir, só tem uma única opção de ser abertura. Por quê? Porque os dois aqui eles são iguais, né? O nosso close ele já não é mais
não é menor do que o nosso open, então ele só pode abrir nesse caso aqui, então abertura, abertura, fechamento e abertura aqui, certo? E esse outro nós também só temos a opção de fechar, porque nós já utilizamos todos de abertura, certo? Então vai ser abertura, fechamento, abertura, abertura e fechamento aqui no caso, beleza? E esse último também nós só temos uma única opção, que é fechar, beleza? Abrir no caso aqui. Beleza? Nesse daqui nós temos o nosso open igual a 3, o nosso close igual a 2, o nosso open aqui igual a 3, o nosso close aqui igual a 2, aqui também nós temos o nosso open igual a 3, nosso close igual a 2, e também nós temos aqui open igual a 3, close igual a 2, e aqui também, por último, temos o open igual a 3 e um close igual a 2. E por último aqui, nós vamos simplesmente adicionar o de fechamento, que é para acabar com todas as nossas combinações possíveis. Então, abertura, abertura, fechamento, fechamento e fechamento, certo? Mesma coisa aqui, abertura, abertura, fechamento, abertura, fechamento e fechamento. E o último, aqui é o último não, esse daqui é abertura, abertura, fechamento, fechamento, abertura e fechamento. E temos aqui também o nosso abertura, fechamento, abertura, abertura, fechamento e fechamento. E o último aqui agora de fato, abertura, fechamento, abertura, fechamento, abertura e fechamento, beleza? Esses últimos caras aqui, todos eles vão ter uma abertura de 3 e um close aqui de 3, certo? E eles são todas as combinações possíveis para esse N termos aqui de pares que a gente vai receber. Então, como é que a gente pode adotar isso aqui? Todo mundo vê que isso aqui é uma estrutura de uma árvore, certo? A gente pode seguir com uma implementação ou de um BFS, certo? Para percorrer toda essa árvore aqui, para montar essa árvore, ou uma estrutura de DFS aqui. Ambas são boas, ambas vamos percorrer essa árvore aqui apenas uma única vez cada nó, beleza? Dando pra gente um O de N aqui, quase isso daqui, beleza? Então a gente podemos implementar fazer essas duas implementações para montar essa nossa estrutura aqui e chegar no final, ter todas as combinações possíveis, beleza? Vamos seguir aqui no código. No código eu vou implementar o que seria o nosso algoritmo aqui de BFS, certo? Nesse nosso algoritmo de BFS ele vai receber um node aqui, então tem que só definir o que é o meu tree-node. Eu vou criar só uma classe aqui, então a classe do meu tree-node, beleza? Vai ser uma classe aqui, eu vou começar com o init dela, beleza? Ela vai receber aqui o self, beleza? E também vai receber o valor dela. O valor vai ser uma string, que vão ser os parênteses ali de fato, tanto de abertura quanto de fechamento. Eu vou ter um left e right aqui, só de modelo aqui, não vamos utilizar esse cara. Ele pode ser um tree node, tanto como vazio, certo? Se ele não receber nada, ele vai ser vazio, beleza? A mesma coisa nós vamos fazer para o right aqui também, beleza? Então o nosso right aqui. Show de bola. E vamos ter também aqui vamos manter, né? Cada node aqui ele vai ter uma abertura, um número de abertura e um número de fechamento, certo? Então eu vou manter aqui o meu open, certo? Esse open dele aqui, ele vai ser um inteiro, certo? Que se não for passado nada para ele vai ser 0. E vamos ter um close aqui também, que vai ser mantido como um inteiro, que se não for passado nada para ele vai ser um 0, beleza? Agora eu só vou dar o nome para essas variáveis daqui de dentro. Então, self.val vai receber o valor, o self.left aqui vai receber esse left, o self.right aqui vai receber esse right aqui, o meu self.open, ele vai receber esse open, certo? E eu vou só nomear ele aqui como vírgula aqui, só porque o open é um nome aqui específico aqui no Python, então eu vou botar o close aqui agora como close, beleza? Então aqui nós temos a nossa solução, aqui nós vamos receber o nosso node, certo? Nosso node, ele é um tree node, beleza? E isso daqui, o que nós vamos fazer? A implementação do BFS. BFS a gente implementa com uma fila, certo? E essa fila ela é implementada pelo nosso dequeue, certo? Então eu vou colocar aqui from collections, import dequeue, beleza? Eu vou ter o meu dequeue aqui, e ele vai ser a implementação desse começar aqui com o nosso node. Show de bola. E aqui o que nós vamos fazer eu vou definir aqui o que seria um open pra gente, só pra gente não precisar ficar chamando definindo. Vamos seguir aqui vamos seguir aqui de fato, né, enquanto vou manter aqui, esse node aqui vai ser um open, manter esse cara, ele vai ser o nosso node.open, beleza? E nós vamos ter também o nosso close, ele vai ser o nosso node.close aqui. E agora, enquanto a gente tiver o nosso método de parada aqui, vai ser enquanto o nosso open, certo? E mais o nosso close aqui, eles forem menores do que
o nosso n vezes 2, certo? Por quê? Porque enquanto a soma desses dois aqui ela for menor do que 6, né, que seria o número máximo de caracteres que eu vou ter na minha string aqui final das combinações, certo? Eu tenho que continuar fazendo, certo? Então, enquanto eles forem menores aqui, o que eu vou fazer? O meu current node, certo? Ele vai ser o primeiro daquela minha fila ali, então pop left aqui, vou remover o primeiro. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou só verificar, certo? Para onde que eu vou. Então, como é que eu defino aqui? Se eu adiciono de abertura. Abertura eu vou adicionando enquanto o meu open aqui ele for menor do que esse meu número de pares aqui total, certo? Então, se o meu open aqui ele for menor do que o meu n, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente, na minha fila ali, certo? Eu vou append nele, eu vou adicionar o que? O meu tree node com o valor que eu tenho atualmente. Então, esse valor que eu tenho aqui, que é o do meu current node.val, beleza? Eu vou adicionar esse valor aqui, mais o valor de abertura, certo? E também aqui dentro eu vou definir o que é um open. O open vai ser o que eu já tenho aqui, né? Como eu adicionei um de abertura, agora eu vou somar mais um, beleza? E agora eu vou ter o meu close aqui como sendo o que eu já tenho aqui nesse momento, beleza? E agora, mesma coisa, só que o contrário aqui. Quando eu vou adicionar o meu close, sempre que o meu close for menor do que o meu open. Então, se o meu close aqui ele for menor do que o que eu tenho no meu open, beleza? O que eu tenho que fazer? Adicionar nessa fila aqui, certo? O meu tree node. Vou ter o meu valor aqui. Ele vai ser o meu current node.val. E o que eu já tenho, né? E eu vou adicionar agora um de fechamento, beleza? O de abertura eu vou manter o mesmo que eu tenho até agora, então o meu open. E agora o de fechamento aqui, eu vou adicionar o que eu já tenho mais um, beleza? Ao final disso tudo eu tenho que só atualizar o valor desse open e close aqui. Então eu vou ter o meu open, ele vai ser o meu primeiro elemento aqui agora da minha fila, certo? O open dele, beleza? E o meu close vai ser o do primeiro elemento também da minha fila, certo? Com o close aqui, beleza? E ao final disso tudo, eu simplesmente retorno a minha queue, certo? Porque quando eu chegar nesse último nível aqui, todos os elementos desse último nível meu, eles vão ter o open e close, né? A soma desses dois vão ser igual a 6, certo? Que é o total ali, e vai ter todas as minhas combinações aqui possíveis, certo? Agora eu posso simplesmente retornar aqui. Eu não posso retornar simplesmente o meu BFS aqui chamando minha função, porque aqui eu vou retornar trinode, certo? Então eu vou retornar aqui uma lista de trinode. Então ele não espera a lista de trinode, ele espera uma lista de strings. Então eu vou criar aqui que vai ser um node.val, certo? Para cada node que estiver dentro do retorno da minha função aqui, onde eu vou passar o primeiro trinode que tem o valor de vazio aqui, uma string vazia, beleza? Então eu vou rodar esse cara aqui. Ele passou, vou submeter. Deu tudo certo aqui também, em termos de complexidade, muito bom. E agora o que eu vou fazer aqui é, eu vou criar também a mesma solução, só que agora utilizando o nosso DFS, certo? DFS, a gente vai utilizar aqui só uma lista, certo? Para armazenar os valores dos resultados, certo? E eu vou criar agora o meu DFS aqui, que ele também vai receber um node aqui, que é um tree node, beleza? E ele vai, né, aqui não vai retornar nada, nesse caso. O que eu vou fazer? O meu basic case aqui vai ser o mesmo basic case que a gente tem nesse caso aqui. Então, vou até copiar esse cara, vou colocar aqui, ó, só que esse open aqui vai passar a ser, né, o node.open, certo? E esse close aqui vai passar a ser o node.close, beleza? E esse n é o que a gente já tem ali. E se isso aqui acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar, na minha resposta ali, eu vou adicionar esse meu node.val, beleza? E eu vou retornar aqui para a execução dessa minha função, beleza? Agora, caso isso não esteja acontecendo, o que eu vou fazer? Vou simplesmente até copiar esse código aqui e eu vou colocar ele aqui embaixo, só ajeitando aqui, tentação. Esse open aqui, basicamente, o que ele é, certo? Esse open aqui e esse open aqui e aqui de baixo, certo? O que nós vamos ter? É um node.open, beleza? Esse é o nosso node.open, esse current node aqui, beleza? Ele é simplesmente o nosso node, beleza? E o nosso close aqui, que é esse cara aqui, esse daqui,
esse daqui, certo? Ele é o nosso node.close aqui. Faltou só nesse cara. E é isso daqui. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Nós vamos simplesmente agora, ao invés de adicionar na nossa query, vamos chamar novamente a nossa função, certo? Vamos chamar a nossa função aqui, beleza? E nós simplesmente precisamos, né, chamar essa função passando o nosso tree node aqui. Então, o node vai ter um valor aqui de vazio inicialmente e nós retornamos o que é a nossa resposta ali. Beleza? Vou rodar esse cara. Ele deu errado aqui no que eu fiz. Deixa eu só verificar agora, só copiando aqui e colando, né? Não deu muito certo, mas... se esse node aqui, open, ele for... não, for... é isso aí. Se esse open aqui ele for igual, no caso, né? Esse daqui. Beleza? Deixa eu ver se foi isso. Exatamente isso aqui. Então eu submeter esse código. E agora nós temos a mesma solução aqui, de duas formas diferentes. Beleza? Essa aqui foi mais uma solução. E amanhã a gente volta com mais uma resolução de exercício. Valeu!